por toda parte, fazendo bem e curando a todos. O Ministério de Cura confirma o ensino e a pregação da palavra da fé. O apóstolo Bud Wright trouxe ao Brasil essa revelação e um desejo especial no coração. Um centro de cura em cada igreja Verbo da Vida. Essa visão tem ecoado pelo Brasil e em outros países, alcançando 15 estados em nosso país, além de Japão e Chile. Tudo começou na sua última fase ministerial em Campina Grande, na Paraíba. Já começou, irmão. Nova fase desse ministério aqui. Um reavivamento de cura, salvação e o batismo no Espírito Santo, e vai acontecer com muitos de vocês. Nosso pai espiritual passou os seus últimos dias curando os enfermos. A missão de desfazer as obras do diabo não parou. Comandadas pelo pastor Rafael Marques e Manuele Frota, milhares de homens e mulheres já foram treinados. Ministros de cura preparados para expandir essa visão. Veja também, os milagres estão na sua igreja. Estamos entrando na época de cura. Extraordinário. Oh, já se ouve em todo lugar o que Deus tem feito por nós, os milagres e as grandes maravilhas. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Graça e paz, boa tarde, mas boa tarde mesmo. Nós estamos aqui nessa quinta-feira. Hoje não é mais um podcast, mas é um novo podcast aqui que se inicia nessa tarde maravilhosa aqui de quinta-feira. Então seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você estar com a gente aqui. Nós vamos juntinhos aqui até às 16 horas, hein? Até às 16 horas aqui com um podcast doutrinário aqui no Verbo da Vida em Taubaté, viu? Aqui nós estamos aqui no coração do Vale do Paraíba, nessa igreja maravilhosa aqui, que é o Verbo da Vida em Taubaté. E eu quero te dizer, ó, seja muito bem-vindo, participa do chat. Eu sei que você tem grandes expectativas aqui, eu tô com grandes expectativas para essa tarde e eu sei que você também. Então, ó, vamos fazer o seguinte, não deixa de compartilhar esse link, passa esse link à frente aí para o máximo de pessoas que você puder, viu? Exatamente, ó, tem gente aí que tá precisando ouvir essa palavra que vai ser ministrada, esse bate-papo, né? Esse podcast, né? Que vai ser falado nessa tarde aí, que vai ser conversado, esse assunto, esse tema que vai ser falado nessa tarde. Então não deixe de compartilhar, passa à frente para o máximo de pessoas. Ó, tem muita gente que participa com a gente aqui, tem pessoal do Japão, pessoal do Japão, de Portugal, Estados Unidos, de todos os lugares, de vários lugares aí do mundo e, claro, desse Brasil maravilhoso aí, pessoas do Nordeste, aqui do Sudeste, pessoas aí de todos os lugares do Sul. E é uma honra, uma satisfação estar com você nessa tarde, tá? Eu quero, claro, agradeço aqui, muito obrigado ao apóstolo Eliezer Rodrigues, meu pastor, Mama Georgia,
pelo carinho, né, pelo treinamento. Nós somos tão gratos, eu e minha família somos muito gratos por esse treinamento, por tudo aquilo que temos recebido aqui nessa cidade, em Taubaté, desde que chegamos aqui, viu? Pense numa terra boa, pense numa terra abençoada, viu? Se Deus falou com você, falou no teu coração de você vir para Taubaté, olha, se Deus falou contigo, viu? Se Deus falou com você, não endurece a serviço não, viu? Vem pra cá, porque aqui a terra é muito boa e essa igreja aqui, Igreja Verbo da Vida em Taubaté, é um grande farol aqui no Vale do Paraíba, e tem muita gente recebendo essa palavra aqui da fé nesse lugar, tá bom? Eu tô aqui com uma presença ilustre, viu? Pense aqui num... Hoje vai ser um bate-papo assim, arrochado, viu? Como diz lá no Nordeste, viu? Pense, porque nós temos aqui, eu tenho aqui a presença, e é uma honra, né? Uma satisfação muito grande. Queria já há um tempo já bater esse papo aqui no podcast aqui à tarde com o profeta Janderson Rabelo, não é isso? Exatamente. Tô certo? Janderson Rabelo. Janderson, seja muito bem-vindo, viu? Amém. Obrigado por ter aceito o convite aqui pra gente bater esse papo nessa tarde aí sobre esse tema. Eu nem falei o tema, Janderson. O tema dessa tarde é justamente aí o ministério de um profeta, tá? Então, fica ligado. Janderson, obrigado aí por você ter aceitado aí estar com a gente aí, batendo esse papo aí nessa tarde, hein? Graça e paz, tudo bem, irmãos, com vocês? Para mim é uma honra estar aqui, aceitar esse convite. Eu quero agradecer também ao pastor, nosso pastor, né? Nosso pastor. Apóstolo Eliezer Rodrigues e Mama Georgia, que são nossos pais ministeriais, que com muito zelo, com muito carinho, dedicação, tem treinado uma equipe maravilhosa aqui no Verbo da Vida Taubaté. Então, obrigado aí, pastor. I love you. É isso aí, é isso aí. Obrigado Janderson. também, pastor Roberto, pelo convite. É uma honra pra mim, Janderson, estar com você. Você tá com a gente aqui, participando nessa tarde poderosa aí. Tenho certeza que vai ser uma tarde esclarecedora, né? Nessas lives aí de quinta-feira, homem de Deus. Eita, Janderson, esse tema, né? O ministério de um profeta, os dons ministeriais, eles sempre chamam muita atenção, né? Do corpo de Cristo, né? Os ofícios, né? E assim, eu tenho um texto aqui, quero começar com esse texto, Janderson, que está lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11 aqui. Eu acredito que nós podemos começar por aqui e você vai desenvolvendo aí. O texto diz assim, Efésios capítulo 4, você que está em casa aí vai anotando aí, vai pegando todas as dicas, tem muita pérola que vai sair nessa tarde aqui, viu? Muita inspiração, você vai anotando aí, viu? Depois você assiste de novo. Como diz o pastor Beto Gomes, assiste de novo depois, viu? Diz assim, Efésios 4, 11 diz assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, né, ou mestres, né? Aí no versículo 12 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O profeta Janderson, me diga uma coisa, homem de Deus. Existe aí aquela distinção, né? Porque às vezes as pessoas acabam confundindo, né? Acreditam que o profeta no Velho Testamento ele tem a mesma atuação do profeta no Novo Testamento. Eu gostaria que você iniciasse por aqui, que você fizesse bem essa distinção do profeta no Novo, no Velho Testamento. O que você pode nos dizer aí desse ofício do profeta no Velho e no Novo Testamento? Qual a diferença? Destrincha aí, por favor. É muito boa essa pergunta, porque realmente vivemos uma confusão em relação sobre o ofício do profeta. De forma bem básica, de forma bem simples, para que você possa compreender, o ofício do profeta do Velho Testamento era o único, vamos dizer, o pregador naquela época, aquele que era porta-voz de Deus e que de forma correta, bíblica, naquele contexto do Velho Testamento, ele era aquele que guiava o povo de Deus, dava direções para reis. Então era correto, debaixo da Velha Aliança, pessoas procurarem direção quando iam até o profeta. Na Nova Aliança, em algumas igrejas, elas se chamam sensacionistas. Elas dizem que cessou, não tem mais dons do Espírito, não tem mais os dons ministeriais, profeta, não existe. O apóstolo não existe.
Mas, pelo contrário, acabamos de ver aqui, Efésios capítulo 4, Certo. que até que... Então, esse até que e para que dá uma visão que continua. Ninguém chegou ainda a essa coisa perfeita. Então, esse desempenho completo. Então, os dons ministeriais aqui, como Paulo fala aos Efésios, os 5 dons ministeriais, eles são essa extensão da bondade de Deus para que possa haver um bom desempenho dos santos, a fim de que a igreja seja edificada. Então, de forma bem básica, continua assim na nova aliança o ofício do profeta. A diferença é que quando esse ofício ele ultrapassa a velha aliança, chega na nova aliança, ele não mais guia pessoas. Ele é um pregador, ele prega ou ensina. Muito bem. Jantes, falando sobre... como dizia o pastor Bud, né? Quando eu fazia parte da outra igreja, da igreja que eu fazia Sim. parte, né? Antes, lá atrás, né? Então a gente via esses atropelos, essas confusões, por falta de um alimento mais sólido, né? De uma doutrina mais sólida, né? Às vezes uma visão, né? Então as pessoas às vezes confundiam-se, né? Se tropeçavam em coisas assim, tipo, o profeta, ele tem como função principal profetizar, né? E não é bem isso, né? Então as pessoas, elas acabavam, né, buscando no profeta sempre uma palavra, né? Então quando via, vamos lá, não sei se aconteceu isso com você, eu acredito que já. Chega para você, sabe que você tem esse ofício, tem essa unção sobre a sua vida, e aí pensa que você tem um botão liga e desliga, né? Então a pessoa chega e você fala assim, o que você tem para falar para mim, né? Mais ou menos isso, né? E aí pensando que você sempre vai ter uma palavra, né, para trazer para aquela pessoa. E não é bem assim, né? Assim, Jantes? Isso. Os dons de revelação, como Paulo fala lá aos Coríntios, que acompanham o ofício do profeta, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Eu falo também a profecia, o dom da profecia. Já passei por isso, sim. Com certeza, as pessoas acham que o profeta da nova aliança... porque vivemos em um país místico, né? Sim. As pessoas gostam do mistério, gostam daquilo que é sobrenatural. E quando elas se deparam com o profeta, elas acham que ele tem o poder de apertar um botão e na hora que quiser, como bem entende, ele pode fluir, ele pode falar algo da parte de Deus. Então, a missão número 1 de um profeta bíblico da nova aliança, eu falei bíblico da nova aliança, ele é um pregador. Ele está naquele time de ir de pregar toda a criatura. Na boca de um profeta está também o ministério da reconciliação. Sim. Entende? Então, eu estava um dia interessante, eu me lembrei de um testemunho. Eu estava um dia em um aniversário, em uma cidade. Quando eu chego nesse aniversário, uma mulher falou bem alto, no meio lá da festa. Você que é o profeta? Eu falei, eu sou servo. Sim. Não, você é profeta ou não? Porque Sim. se é profeta, eu quero uma palavra de Deus para mim. Como ela foi ousada ao ponto de falar bem alto no aniversário, eu também fui ousado. Eu falei, pronto, eu tenho para você uma palavra, aquele silêncio no aniversário. Imagino. Aí eu falei assim, alguém aqui tem uma Bíblia aqui? Uma Bíblia? Aí trouxeram para mim uma Bíblia, eu abri no Salmos 23, li para ela, o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar, irmã. E a Bíblia fala também que em Salmos que bondade vão te seguir. Ela ficou mesmo ali quieta, cabisbaixa. Então você não pode ser pressionado debaixo de uma pressão, querer produzir algo. Muito bem. Entendeu? Muito bem. A palavra é segura. A palavra já é um pouco segura. Ungida, né? Já é ungida, não volta vazia. Não volta vazia, né? Então ela queria, pelo que eu tô vendo aí no cenário, ela queria que fosse uma coisa espirituosa, um negócio assim, né? Que você trouxesse algo. Porque, abrindo parênteses, porque infelizmente o cenário profético ele está um pouco bagunçado. Ele por causa do misticismo. Mas esse é outro assunto, mas fica firme na palavra. Então, o profeta, hoje em dia, sempre, né, na verdade, né? O profeta, ele precisa de um treinamento robusto, né? Ele tem que ser treinado, né? O profeta não pode simplesmente achar que já está pronto, né? Porque ele entendeu, ele sabe o modo, né? Ele sabe que tem aquele ofício, que opera naquele ofício, mas ele tem que ter um treinamento, ele tem que ter um suporte, ele tem que ter uma supervisão, ele tem que ter uma pessoa que está ali acima dele que possa
ajudá-lo aí na condução do seu ofício com eficiência, né? Não é assim, Jaci? Sim, com certeza. Tanto o profeta como qualquer dom ministerial, ele precisa de uma supervisão, ele precisa estar plantado numa igreja local. Interessante que, em relação mesmo ao profeta, na Velha Aliança, o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, por aí, havia o rancho dos profetas, que começou com o profeta Samuel, que após a sua morte, passou para Elias, onde ali você vai ver, em 2 Reis, 1 Reis, os profetas sempre andando em bando, entendeu? E que Eliseu também, ele leva isso mesmo mais adiante. Mas, Anderson, isso na Nova Aliança, isso existe ainda? Não existe a palavra escola de profeta, isso, mas eu posso dizer que a igreja local hoje, onde tem um pastor sério, um pastor da palavra, da doutrina, ou um apóstolo, vai ser um lugar de treinamento para esse profeta. Então, profeta isolado, profeta solto, entregue a si mesmo, é perigoso. Paulo fala a Timóteo que todo ministro ele deve cuidar dele e da doutrina. E essa prática vai salvar ele. Então, o treinamento profético na Nova Aliança, ele começa em um profeta servindo na igreja local, se expondo a outros dons ministeriais. O profeta ele precisa ter contato com o mestre. O profeta precisa ter contato com o evangelista, com o apóstolo e com o pastor. Então, para que possa haver esse crescimento saudável. E também o profeta, ele começa lá em cima. Ele começa servindo. Falando sobre esses outros dons ministeriais, né, os ofícios, que é muito pertinente. As pessoas, às vezes, ou quase sempre, elas pensam sobre isso na questão do ensino, da pregação, né? Porque isso. A Bíblia diz que Jesus, ele ensinava, ele pregava e curava. Quer dizer, que eram as coisas que ele mais fazia. E está nessa ordem, né? E me diz uma coisa, dentro do ensino do profeta, né? Porque o profeta hoje do Novo Testamento, ele ensina também, tem que ensinar. Com certeza. Né? E esse ensino é uma coisa, só que é diferente. Enquanto o mestre, ele tem aquele negócio do preceito sobre preceito, que parece que ele segue aquela linha, né? O profeta não. O profeta, eu já vi, o profeta está falando sobre algo, ensinando algo, de uma forma muito maravilhosa, muito inspirada, aí de repente ele abre um parênteses e fala de uma coisa totalmente diferente, e depois ele volta, né? Naquela mesma linha que ele estava antes, né? Como é que é isso? Quer dizer, tem que ser mais inspirado mesmo o profeta, um ensino na vida do profeta tem essa questão mesmo de ser mais inspirado. E outra coisa, tem que orar bastante, né? Tem que ter uma vida de oração bem disciplinada, né? O próprio chamado em si, independente mesmo de ser profeta, os dons ministeriais, eles precisam ter uma vida consagrada a Deus. O próprio Jesus nos deu exemplo disso, de consagração, de ficar tempo. Jesus, ele tinha isso bem definido no seu ministério. Ele tinha a sabedoria de ficar com a multidão, ele tinha a sabedoria de ficar com os discípulos, com os 12, e havia momentos que ele ficava com 3, Pedro, Tiago e João. Mas havia também momentos que ele ficava sós com Deus. Então, essa vida de consagração é muito pertinente na vida que tem um chamado ministerial. Como que fica o ensino em relação ao profeta? É muito interessante isso, porque o profeta, ele começa sistemático. Mas depois, quando a unção vem sobre ele por causa do ofício, ele parece que é assistemático, parece que foge do controle, mas não foge, tudo está tranquilo. João capítulo 14, nós vemos uma passagem muito conhecida de vocês, quando ele estava ali, foi até um poço. Naquele momento, chega a mulher samaritana para pegar água no poço. Ele não começa pregando. Ele não começa ensinando. Ele começa com uma simples conversa. Ele pede água. Então, aí havia aquela coisa cultural da mulher samaritana com os judeus, enfim. E nessa conversa, que começa como esse preconceito cultural de judeu samaritano, ela fala: sendo tu judeu, pede água a mim. E vai ficando interessante a conversa. No meio dessa conversa, desse diálogo de Jesus, que para ela era só um judeu, ele passa a fluir
na palavra de conhecimento. Chama o teu marido. Porque a palavra de conhecimento é um dom que, quando está em operação, o profeta ele consegue ver fragmentos da mente e do coração de Deus em relação ao presente, ao passado. Ele fala, chama o teu marido. Não, eu não tenho. É verdade. Aí ele fala, tivesse tanto, e agora que você tem. Então, você percebe que é assim. Comigo eu estava pregando, me lembro de um testemunho, estava pregando em uma cidade no Brasil. O tema era vida no espírito. Eu estava pregando, a igreja lotada, a igreja estava muito lotada, foi feriado de carnaval. Eu estava pregando sobre vida no espírito, aí eu desço do púlpito e vou em direção à segunda fileira, na minha frente, do lado esquerdo. E eu fujo do assunto. Ao fugir do assunto, eu coloco a mão no ombro de uma irmã da igreja e eu viro para ela e falo assim, não é verdade, irmã? Deus criou tudo perfeito. Os animais que entraram na arca foram macho e fêmea. Não entrou macho e outro macho. Porque senão não haveria o quê? Procriação. Bem. Não é verdade? Não tinha nada a ver com a pregação. Aí eu termino, volto a pregar. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu fugi do assunto? Termina o evento, o pastor da igreja, que é meu amigo, que fez o convite, ele falou, Janson, você não tem ideia. Eu falei, o que foi, pastor? Aquela pessoa que você desceu, colocou a mão no ombro, era uma irmã da minha igreja, que largou o marido e foi viver com outra mulher. Isso. Eu não sabia de nada, mas debaixo de uma inspiração que parecia ser que eu estava fora do ensino, da pregação, mas Deus estava alcançando a vida daquela mulher. Olha que a importância de você dar lugar realmente, né? Isso. Dentro daquela... Você estava sistemático, né? Isso. E parece que... Não, mas foi para um fim proveitoso, né? Isso. Porque você alcançou a vida dela, né? E, rapaz, só Deus mesmo, né? Pra poder só Deus. fazer um negócio desse aí. E que coisa maravilhosa, né? Janson, sobre essa questão da palavra do conhecimento, né? A palavra de conhecimento, porque assim, o profeta, ele traz algumas, na sua caixa de ferramenta, cada ofício tem a sua caixa de ferramenta com suas ferramentas, né? E no ofício do profeta, ele tem lá o discernimento de espíritos, ele tem palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, ele tem o dom de profecia, né? Até falando sobre isso, o dom de profecia em si, nem todo mundo que profetiza pode se considerar um profeta, né? Porque às vezes também tem uma confusão sobre isso. Né? Até abrir um parênteses aqui, depois eu falo a outra pergunta. Mas essa questão aqui, a pessoa começa a profetizar, a pessoa profetiza. Isso não quer dizer que ela é profeta. Com certeza. Ela pode estar operando num simples dom, não é assim? Sim. Eu costumo... boa pergunta. Não é porque eu tenho uma carteira de motorista que me faz ser piloto de Fórmula 1. Ótimo exemplo. Entende? A igreja da Nova Aliança, ela é profética. Porque Joel profetizou que Deus iria derramar sobre toda a carne do seu espírito. E a consequência desse derramamento do Espírito Santo é que haveria visões, profecias. E lá em Atos capítulo 2, quando veio o Espírito Santo e todos começaram a falar em língua estranha, Pedro, ele cita Joel. Isso que vocês estão vendo e ouvindo foi o que disse o profeta Joel. Ou seja, a igreja ela é profética porque todos que são nascidos de novo, que são crentes, a Bíblia fala aquele que nasce é um só com o Senhor, ele pode fruir sim dos dons espirituais. Porque o dom espiritual é para um fim proveitoso. Amém. Mas só porque alguém falou em língua estranha e interpretou que equivale à profecia, a pessoa não é um profeta. Porque quando o ofício do profeta ele está em operação, existe algo além. Deus quis que fosse assim. E nessa profecia, sempre ela virá com palavra de conhecimento, sabedoria e por aí em diante. Então, a igreja toda é profética. Por ser profética, nem todos são profeta. Muito bem.
Exatamente. Para ficar bem, é bom, né, ter isso bem... a gente ter esse entendimento pleno sobre isso, né? Porque ainda assim existem pessoas que, poxa vida, eu profetizei, né? Eu profetizo no meu quarto, para minha própria vida, né? Na minha vida de oração, no meu devocional, né? Será que eu sou um profeta, né? Não, isso não quer dizer que a pessoa seja um profeta, porque ela flui no simples dom de profecia. E aí, nessa questão das ferramentas que você tem no seu chamado, o Kenneth Hagin, ele diz até nesse livro, O Ministério de um Profeta, tá? Até é bom você, ó, pessoal, esse livro aqui, ó, O Ministério de um Profeta, é um livro fininho, viu? Que você pode depois adquirir, se você não tem ainda, adquira esse livro, que é top demais, tá? É um livro fino que você vai ler aí rapidamente aí, né? Rapidamente você acaba de ler esse livro. E ele é top nesse assunto, ele se completa. O Kenneth Hagin, ele tem uma vasta, né? Ele tem muitos ensinamentos, muitos livros, né? Sobre esse tema, né? Ele até, essa questão do Hagin, ele era profeta e mestre. Sim. Não é assim? Existe um porquê disso. Ele fala nesse livro aqui, o Janson, ele fala que ele começou a teimar em querer ensinar mais, e ele acabou saindo um pouco, tirando um pouco o pé do seu ministério de profeta, né, para ficar ensinando mais. E isso trouxe para ele uma situação delicada, né? Porque Deus queria que principalmente ele atuasse principalmente no ministério profético. E é assim que funciona, né? Sim. Se você tirar o pé um pouco, né, daquilo que você foi chamado para fazer exatamente, aquilo ali você pode sofrer um dano, não é assim? Sim. Inclusive ele fala também no livro que seria interessante um profeta pastorear por um tempo, né? Por um tempo, para poder mesmo crescer, entender como que funciona o coração de um pastor. Eu, na minha vida, na minha caminhada cristã, eu tenho 26 anos por aí de ministério profético. Nesses 26 anos, 4 anos, eu pastorei um ponto de pregação do Verbo da Vida em Natal. Por 4 anos? Por 4 anos. Foi um crescimento, foi um avanço. Eu pude compreender nesses 4 anos como que funciona um cajado de um pastor. É muito interessante isso. Me fez crescer muito. Como funciona uma igreja local. Uma igreja local. E falando sobre isso, é muito importante que o profeta ele esteja realmente debaixo de uma visão, que ele esteja, que ele entenda, né, como assim, porque a forma como ele se porta na igreja local vai dizer muito como ele vai se portar fora, né, quando ele sair, né, for ministrar fora, for fazer um evento, né. Então, se ele respeita aquele protocolo da igreja local, se ele anda, né, ali, né, se ele é bem treinado na igreja local, ele não vai passar por apuros quando ele for fazer algum evento. Exatamente. Fora, né, ele vai respeitar o relógio, né, o cronômetro, né, e tudo mais, né, diz aí. Exatamente isso. É interessante porque o chamado profético não é para destruir. Um profeta bíblico, genuíno, treinado, ele jamais vai bagunçar um culto. O profeta, primeiramente, ele não precisa ser estranho para ser ungido. Vamos quebrar esse biscoito aí. O profeta, ele não precisa ser estranho, esquisito, mal-humorado, sem educação, sem ética, para dizer que é ungido. Então, quando eu vou ministrar em outras igrejas, eu procuro saber se aquela igreja, o que ela crê, qual é a visão. Porque eu não posso mesmo, em nome do que eu acho, destruir ou trazer um desconforto para aquela igreja local. A começar pelo tempo que o pastor vai me dar para pregar. Eu tenho que ser ético. Ser ético não é deixar de ser ungido. Sim. Entendeu? É saber... o profeta precisa saber entrar numa porta ministerial e saber sair. Ele precisa entender que a unção sobre ele é para consolar, não é para desconsolar. Não é para trazer uma perturbação. Porque, vamos lá, por que existe essa bagunça profética no meio do corpo de Cristo? O pastor A convida um profeta X porque ele é o profeta do momento. Mas ele não congrega, não tem um pastor, não serve na igreja. Ele firma seu ministério profético em experiências,
ele não tem firmeza doutrinária, aí esse profeta X vai na igreja desse pastor, ele, em vez de consolar e edificar, ele destrói, causa um terror naquela igreja. Aí o pastor que convidou vai ligar para quem, pastor Roberto? Exatamente. Se ele não tem endereço, não tem livro sobre ele, quem vai responder? Não tem ninguém. Entendeu? Complicadíssimo isso. Complicado. Até falando sobre essa questão, Jantes, quando você tem algo para entregar, e até é bom você falar sobre essa questão de pessoas, profetas que veem uma situação de pecado mesmo, né? Sim. E assim, talvez por falta de, como você falou, de treinamento, doutrinação e tudo mais, ele acaba... Reagan fala sobre isso, né? Falando do pecado do cidadão em público, né? E não é assim que funciona, porque as pessoas elas pensam que o profeta... Tem pessoas, né? Tem pessoas que pensam que o profeta, ele sempre vai fazer isso, né? Ele vai pegar e vai ler a sua carta, né, em público, né? E tem gente que até tem medo. Quando sabe que o profeta vai pregar, o cara, nem vou no culto hoje, Deus me livre, de repente ele lê minha carta lá. Mas não é bem assim, né? O profeta do Novo Testamento, e bem treinado, doutrinado, ele não vai sair apontando o dedo para ninguém, né? E deixando ninguém numa situação de apuros assim, né, Jantes? Não, com certeza. Com certeza. Acima de tudo, se você for ler lá sobre os dons do Espírito, lá de capítulo 12 de Coríntios, 13 e 14, sobre o assunto amor, sobre o amor de Deus ali, e coloca no meio dos dons. Um profeta bíblico, bem treinado, e precisa ter isso bem firmado no seu coração. Ainda que eu me mova nos dons de revelação, eu tenho que me mover debaixo de uma compaixão, de um amor. Porque a nova aliança, ela mesma ela trouxe essa realidade profética, onde o profeta ele vai restaurar, ele não vai destruir a vida de uma pessoa. Vou dar um exemplo para que possamos entender melhor. Eu estava pregando um evento, ao convite de um pastor, e eu pregando, Deus me deu uma visão, porque na minha vida, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, vem muito dentro do dom chamado discernimento de espíritos, aonde existe a visão. Você não vai ver na Bíblia, eu tenho um dom da visão. Não existe isso. A visão está inserido dentro do dom chamado discernimento de espíritos, onde você pode ver o reino espiritual, onde você pode ver atividades angelicais, demoníacas, a própria intenção no coração dos homens. E eu estava nesse culto pregando e eu tive uma visão de um machado. Imagine você pregando uma igreja lotada. Na pregação, eu tenho que administrar, porque até se você precisa ter sabedoria para administrar isso. Eu vi um machado afiado, e esse machado estava na mão de uma criança. Eu falei, Deus, o que é isso? A Deus falou comigo, essa criança que eu te mostrei na visão é um dos pastores da igreja, desse pastor que te chamou. Aí eu falei, Deus, e eu na mesma hora pregando e falando com Deus. E aí, eu faço o que com isso? E Deus falou comigo, chama o pastor na frente. Eu chamei o pastor na frente, esperei a hora certa, chamei ele na frente, desliguei o microfone, chamei o pastor presidente para ficar do meu lado, para julgar a profecia. E eu falei, só eu, o pastor e esse outro pastor dele. Eu falei assim, pastor, é o seguinte, Deus manda falar para você que machado afiado na mão de uma criança é perigoso, se torna uma arma. Eu não quis procurar saber o porquê daquilo. Terminou o culto, eu ia embora para casa, o pastor me procura, o presidente fala assim, eu quero falar com você. Aí ele vai e pergunta para mim, entrega tudo que Deus te falou, porque eu sei que você não falou tudo ali. Eu falei, como que o senhor, o pastor presidente, está me dando a liberdade? Aí que entra a sabedoria, o bom senso. Eu não poderia expor aquele pastor. E eu falei para o pastor presidente que aquele pastor estava dando problema nisso. O pastor está balançar a cabeça, é apenas uma confirmação, porque eu pedi para Deus sabedoria de como fazer.
Enquanto eu estava falando para aquele pastor da visão que eu estava tendo, Deus estava dando ao pastor presidente sabedoria de como tratar, porque eu sou pastor dele. Então, a forma bíblica é o pastor local, debaixo de uma sabedoria divina, saber como resolver aquele problema. Então, o profeta bíblico bem treinado não vai expor, envergonhar, trazer confusão, desequilíbrio em uma igreja, em um culto. Ele vai ter esse cuidado, porque ele foi bem treinado, Sim. bem doutrinado. Sim. Então, ele não vai chegar por aí com nenhum tipo de abuso. Será Não. que, por causa dessas questões, desse mau treinamento, dessa falta de entendimento sobre o ofício, né? Uma pegada mais consistente na própria visão, não conhecer bem a visão que faz parte, acontece esse tipo de situações aí do profeta ser mal entendido ou mal compreendido. E por isso, muitos profetas que têm um ofício de fato acabam até desistindo do chamado, né? Por causa dessas questões aí, porque muita gente acaba desacreditando o próprio ofício do profeta hoje. Será que não acontece isso, Jansen? Sim, com certeza. Por isso que você que tem o chamado profético, você precisa pedir a Deus para que Ele lhe guie a estar em uma igreja cheia da palavra, da doutrina, a ficar perto, ou Deus te levar a ficar debaixo de uma liderança bíblica que crê no ofício. Porque não adianta eu ter um chamado, porque, olha só, eu era uma igreja tradicional, nasci de novo, fui cheio do Espírito Santo, comecei a falar em línguas, e a igreja que eu nasci de novo, que eu congregava, não cria. Não acreditava, não. Então, por ser ingênuo, eu comecei a falar em língua estranha no culto. E alto, novo, sem experiência, achando que todos iriam entender o batismo com o Espírito Santo. Só que eu não sabia que a minha igreja era tradicional, que não cria nisso. Na hora da pregação, você começou a... Exatamente. Por ser novo, eu tinha uma boa intenção, era ingênuo, mas faltava entender algumas coisas espirituais. Enfim, eu fui expulso da igreja e eu orei a Deus para que Ele pudesse me levar a um lugar onde eu pudesse ser treinado, doutrinado e começar a dar os primeiros passos ministeriais e crescer espiritualmente. Então é muito importante, você que tem o chamado, saber aonde eu congrego, crer nisso. Qual é a visão dessa igreja? Não crê? Não ensina? Então Deus vai lhe guiar, porque Deus não vai lhe dar um dom para trazer confusão naquela igreja. Porque existe a visão local da igreja A, da igreja X, da igreja B. Se eu estou numa igreja tradicional, vou para uma igreja pentecostal, que crê nisso, aí vai começar o crescimento. Deus vai guiar você. Você não pode ter medo de errar. Você precisa ficar perto de alguém maduro, como Elias se aproximou de Eliseu. Aí trouxe essa maturidade, né? Então é Sim. importante você tá perto, sim, de outras pessoas mais maduras. Porque, como eu falei no início, Atos capítulo 13. Sim. Atos capítulo 13, ó. Tem lá algo interessante. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Vamos para a Bíblia. O profeta também gosta de Bíblia, tá vendo? O profeta gosta de palavra, de doutrina. Atos capítulo 13. Diz assim, ó. Havia, versículo 1, na igreja de Antioquia, profetas e mestres. Ou seja, havia mover do Espírito, havia revelação, mas havia doutrina, havia palavra. Então você vê que na velha aliança havia só os profetas no rancho, na escola de profetas. Na nova aliança, na igreja, você vê o profeta em conexão com outros dons ministeriais. Amém. Então isso vai trazer equilíbrio, crescimento, porque nenhum dom cresce sozinho, precisa, complementa um ao outro. Muito bem. Há uma complementação aí, sim. Há um amadurecimento, né? Um afia o machado, né? Exatamente. Exatamente. Tem que andar junto, cada um respeitando, né? Cada um entendendo com o outro ofício, né? E dessa forma, realmente, o corpo de Cristo avança. Não é assim? Ô, Janderson, tem uma pergunta aqui, lá do Japão, hein? Lá no Japão agora, Janderson, aqui são 3h36 da tarde, né? 15h36. Lá no Japão agora são 3
São 3h30 da manhã, né? 3h36 da manhã. Mas ele tá com a gente aqui. O Diogo Fujita tá com a gente, pessoal. E ele tá fazendo uma pergunta aqui. Ele fala o seguinte, ó. Eu gostaria de saber se é regra todo profeta ter um jeito diferente de se expressar, né? Acho que é a multiforme graça. O que você pode dizer sobre isso aí? Cada profeta tem uma forma de se expressar. Deus unge, como diz nosso amigo Herênio Ramiro. Sim. Deus unge o que é original. Amém. Original. O jeito, trejeito, a forma de se vestir, enfim, isso não vai mesmo aumentar nem diminuir a unção. Sim. Porque a unção é sobre o ofício. Sobre o ofício. Então é a maneira como que se fala, a cultura, onde nasceu, enfim. Isso aí não vai aumentar a unção ou diminuir a unção. Claro que com o tempo você vai aprendendo a afiar o machado. Com o tempo, existe algo interessante. Um ferreiro, quando ele vai preparar uma espada ou algo cortante, ele vai derreter o metal e vai colocar ali mesmo no fogo e vai pegar aquele metal de volta e botar na forma. Ele vai bater. Ele nem pode bater com muita força, ele nem pode bater devagar. Então, com o tempo, ele vai aprendendo a dar a batida certa, para que possa dar a forma correta àquela espada. Então a unção... Tem que ser uma temperatura certa para poder ter todo um... A unção profética varia, porque existem também unções proféticas. Sim. Nem todos os profetas pregam o ensino, mas existem unções que vão alcançar níveis de pessoas na sociedade. Por exemplo, Jeremias foi um profeta que ficou lá na sua cidade. Já Ezequiel foi um profeta que ficou dentro da Babilônia, lá entre os cativos. Já Daniel foi um profeta que ficou no meio da política. Então você percebe as diversidades de profetas, de unções. E Davi era um profeta que salmodiava, que tocava vários instrumentos. Era rei. Então você vai ver que existe diversidade de unções. O ofício é o mesmo, para que possa ser alcançado o número de pessoas. E níveis também, né, Jorge? Sim, com certeza. Eu não posso mesmo achar que o profeta ele só funciona no púlpito. Sim. O profeta é um dom. Ele funciona mais fora do púlpito do que muitas vezes ou não? Sim, com certeza. Com certeza. Eu já tive experiências dentro de aeroporto, supermercado, dentro de ônibus, porque eu não sou profeta quando estou no púlpito. Eu sou um ofício domiciliar, fora do púlpito não. Muito bem. E quando vem assim, digamos, você está num supermercado, né? Você está lá no caixa lá, aí está lá a caixa lá passando as compras, aí Deus te dá uma palavra sobre a caixa lá, né? Então, e aí, como é? Aconteceu isso comigo de forma inusitada. Essas empresas que ligam para tentar me convencer a contratar um plano de telefone, enfim. Sim. Aí uma moça liga para mim, oferecendo para mim um plano. Sim. Aí eu falei, não, obrigado, eu já tenho. Quando eu ia falar obrigado, ia desligar. A Deus me fala sobre a vida dessa mulher. Eu falo com ela, perguntei o nome dela, ela falou o nome dela, aí Deus me revelou sobre a vida dela, eu comecei a falar para ela. E eu escuto do outro lado da linha só um choro, um silêncio e um choro. E ela falou, obrigado, eu sou evangélica, eu precisava ouvir essa palavra. Então eu posso contar N fatores. Eu posso dar outro exemplo. Eu estava orando em um lugar, e eu estava num monte, mas o monte não é místico, porque foi um lugar que eu encontrei no momento para poder ficar sócio com Deus. O monte pode ser o seu quarto, pode ser o seu banheiro, qualquer lugar. O lugar em si. Eu estava orando nesse lugar e eu tive uma visão que está dentro do dom chamado discernimento de espíritos. Sim. Eu vi uma irmã orando de joelho, eu vi o lado da cama que ela estava, perto do guarda-roupa dela, eu vi quantas portas tinha o guarda-roupa, eu vi a cor do guarda-roupa, e Deus me fez ouvir o que ela estava orando.
Aí Deus falou comigo, desce, vai na casa dessa irmã agora, porque eu estou falando com ela lá, que eu estou te enviando. E ela vai estar te esperando. Aí Deus me deu o endereço, eu fui na casa. Quando eu chego na rua da irmã, quando eu vou me aproximar do portão, a irmã que eu vi de joelho ao lado da cama, já estava no sofá, com a porta da sala aberta, olhando para a rua, me esperando chegar. Que é isso? Uau! Uau! Então, eu amo a unção profética, porque ela tem... É algo divino, porque ela consola, ela conforta, ela edifica, ela liberta. Ela traz refrigério, ela alcança uma nação, ela alcança pessoas, ela alcança uma comunidade. O ofício do profeta na vida de Jesus, alcançar a mulher samaritana, ela foi alcançada, e por causa desse ofício profético, os samaritanos foram alcançados. Então você vai ver como é algo maravilhoso o ofício do profeta. Ô, Janderson, aí também o Diogo Fugita aqui. Diogo Fugita, grande abraço, viu? Shalom. Muito obrigado por você estar com a gente aí, a sua audiência aí lá, a nipônica, viu? Lá do Japão, lá Amém, com a gente amém, aqui. amém. Aí ele fala também aqui sobre o dom do profeta operando 24 horas, né, direto sem parar. Eu fiquei pensando aqui, né? Então o profeta levanta, acorda de manhã e ele já vai falar com a esposa, né? Eis que te digo, né? Prepara o cuscuz, prepara, né? Assim, o dom o ofício do profeta, ele funciona... Ele não funciona assim, 24 horas. A pessoa não imagina, não aguentaria, né? Ninguém aguentaria ficar debaixo de uma unção. Não tem como. Não tem como, impossível, né? É impossível, porque se cada aparecer alguém assim, pode desconfiar. Isso não existe. Nós somos espirituais, nascidos de novo, mas nós não temos no corpo glorificado. E esse ofício também não vai existir, né? Não vai existir. Os dons ministeriais é para cá. É para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Outra coisa, assim, também o Reagan fala sobre uma pessoa que ele conheceu que vivia, para todo mundo que encontrava no meio da rua, ele dava uma profecia, né? Isso aí, a pessoa cai em apuros, é um perigo, né? A pessoa entra num perigo muito grande, né, Janderson? Quando ela começa a querer entrar, é um terreno muito perigoso, né? Sim, porque ele vai entrar para espíritos familiares. Espíritos familiares, isso. Entendeu? O que é que eu aconselho aos novos profetas? Pregue e ensine. Não, é porque as pessoas imaginam que um profeta, ele fica a noite anterior em casa, imaginando, criando uma profecia, formulando como que ele vai fazer para ir. Primeira coisa, profeta não foi ungido para pressionar ninguém. Ele é o pregador do evangelho. Então, um dia eu estava em casa, eu ia pregar numa igreja, eu estava buscando a Deus na semana e não vinha a palavra. Eu falei, Deus, eu preciso saber o que eu vou pregar. Aí Deus falou comigo, vá dormir. Aí quando eu dormi, no sono da tarde, Deus me deu a visão do culto que ia pregar à noite. Eu me vi no sono, ouvindo o que eu estava pregando, o assunto. Acordei e fui com o esboço completo. Mas eu não baseio o meu ministério em cima dessa experiência. Eu estudo, eu me consagro, eu leio, pergunto, eu fico perto de mestres. E aliás, eu quero dar um abraço ao nosso rabi mestre, Pastor Beto, que tem sido uma grande ajuda para o meu chamado. E é muito importante que tenha chamado profeta, ficar perto de mestres bíblicos. Muito bem, pastor Beto Gomes, viu? Tá sempre com a gente aqui, pastor Beto Gomes, ó. Sabe que aqui, só tenho carteira cativa aqui, viu? Pelo amor de Deus, você volta aqui, por favor, pelo amor de Deus, viu? Não nos abandone não, viu? Grande pastor Beto Gomes, grande abraço, pastor Beto. E, ô Janderson, aí quer dizer, essa importância, né, do profeta, ele tá perto, né, tá próximo ali a ministérios, né, com mais experiência, né, que possam aí ajudar o ofício do profeta nesse tempo. Me diz uma coisa aqui, do tempo que você está aqui em Taubaté, você pode falar assim do seu crescimento aqui,
né, desde que você chegou aqui, o seu crescimento, o seu entendimento. Tem alguma coisa, vamos lá. Tem alguma coisa que você aprendeu agora, né, que você recebeu, né, de iluminação agora, de um homem de Deus, algum conselho que você... Poxa vida, que conselho maravilhoso. E que você acredita que, poxa vida, se eu tivesse recebido esse conselho, né, há um tempo atrás, logo no início da minha caminhada, rapaz, como isso teria sido bom. Tem algum conselho que você possa passar para outros profetas, outros ministros que têm esse mesmo ofício que estão começando, Janderson? Sim. É você saber discernir a sua estação. E nessa estação vai envolver ambiente, influência, associação. Tem pessoas que vão passar na sua vida e que vão seguir adiante. Outras que vão aparecer para permanecer. Eu tive a direção lá em Natal de ficar debaixo do pastorado, do cajado do apóstolo Eliezer Rodrigues. E eu procurei o pastor Eliezer e falei para ele do desejo no meu coração de estar perto dele, tudinho. Ele falou algo interessante para mim em relação à sua pergunta. Janderson, só te peço uma coisa, o seu coração. Aquilo entrou como uma espada, algo tão simples, mas que foi para mim muito edificante. Ele quer o meu coração. E eu pastoreei por 4 anos. E eu fiquei pensando, eu falei, por que ele quer meu coração? Porque o coração de um profeta, de um liderado, ele precisa estar ao alcance do cajado do pastor. Ele precisa ser o defensor da visão, ele precisa mesmo conhecer como o seu pastor pensa, qual é a visão local, porque eu vim para cá para somar, porque profeta ou dom material, ele vai somar com a visão local. Ele vai acrescentar e aprender. Não é uma visão independente, né? Não é ele independente. vem para justamente ficar debaixo, né, da visão da igreja local e somar, né, para poder contribuir. Conhecemos um que foi querer ser independente, caiu do céu, né? Exato, esse mesmo. Esse aí. Exatamente. Lúcifer, o diabo. Isso mesmo. Então a gente tem que somar mesmo, né? Como é que você falou aí, essa questão de, né, entregar o coração mesmo, né, deixar o coração na mão do líder aí. E dessa forma, você, acredito aí, já está quanto tempo aqui? Você está aqui em Taubaté? Vou fazer agora, 20 de maio, 2 anos. Vai fazer 2 anos, está em Taubaté. Taubaté. E tem sido a melhor decisão da minha vida, da minha família. Muito bem, muito bem. Ô, Janderson, quer dizer, sobre a questão aí de você dar uma dica. Tem alguma dica mais assim que você poderia dar para quem está começando, né, no ministério, porque acredita que tem, né, esse chamado, esse ofício de profeta, está começando aí, está engatinhando e está precisando de uma boa dica aí. O que você pode falar? Eu sei que é gostoso, que tem esse chamado, é algo maravilhoso a gente ver que através desse dom pessoas são alcançadas, ministérios são restaurados, pastores são avivados, porque o profético ele tem essa habilidade divina de confirmar chamado, incendiar a igreja. O profeta ele é aquele que toca a trombeta em relação à santidade, uma vida a Deus consagrada, devota a Deus. Não, como diz lá no Nordeste, não se aveste, meu filho. Não fica apeado em querer começar por cima. A Bíblia fala que o próprio João Batista e Jesus, eles cresceram. A Bíblia fala que o próprio João Batista, ele ficou no lugar até aguardando o momento oportuno de aparecer. E a Bíblia fala que o próprio Jesus, o maior exemplo de dom ministerial, o maior profeta, ungido sem medida, a Bíblia fala que ele era submisso a José e Maria. Primeira lição bem básica: seja submisso, aprenda a ouvir não, aprenda a desenvolver, a lidar com a palavra limite, aprenda a ser aquele que vai abrir, vai estar disponível ao treinamento do seu pastor. Pastor não é para fazer mal ao profeta, é para treinar. E o apóstolo é o que tem mais habilidade, vamos dizer, de poder treinar, porque o apóstolo toca
Em todos os... Ele dedos, toca, né? Os ofícios, no né? profético. Então, é a lição bem básica. Seja submisso, não tenha pressa em crescer. E como que você vai crescer? Servindo. Servindo. Servindo em qualquer departamento da sua igreja. Aqui eu sirvo na igreja local. Aqui eu sirvo no diaconato. Aqui eu sirvo na sala VIP. E trabalho aqui no ministério, junto com meus companheiros aqui. Então, um profeta ele tem que estar plantado, servindo e crescendo. Muito bem. Eita, glória a Deus. Olha, um tema maravilhoso, né? Um tema muito top. Tem muita coisa para se falar, mas muita coisa dentro desse assunto. Não dá para se falar em 1 hora, nem em 2, viu? É muita coisa mesmo. Mas assim, a gente vai novamente aqui conversar, convidar o Janderson, né, para ele participar de novo aqui em outro momento, para falar mais um pouco sobre outras questões dentro desse tema, desse assunto, que é justamente sobre o ofício do profeta. Então eu quero que você fique aí com expectativas, tá? Porque a gente vai ter novamente aqui sim esse homem de Deus aqui falando sobre esse tema. E Janderson, olha, tem muita gente com a gente aqui nessa tarde aqui, muita gente com a gente, tá? Olha, tem o João Paulo de Campos do Jordão, ele tá dizendo boa tarde aqui, graça e paz. Benção. Hoje vai ser top demais. É isso aí, viu, João? Muito obrigado aí, vocês são uma bênção aí em Campos do Jordão. Campos do Jordão, Janderson, Campos do Jordão esse, que temos uma igreja filha aqui, que é uma né? Nós temos um ponto de pregação em Campos do Jordão aqui de Taubaté, um ponto de pregação de Taubaté, Sim. da igreja aqui de Taubaté, né? Presidida aqui pelo nosso apóstolo Eliezer Rodrigues, para Momagê. E esse ponto de pregação está lá em Campos do Jordão, quem é o pastor lá, o pastor Leandro, Isso, né? E exatamente. Natália, né? A irmã Natália estão à frente desse ponto de pregação em Campos do Jordão. Então você que está em Campos do Jordão, você que é de Campos do Jordão, ou lá perto de Campos do Jordão, já sabe, né? Tem um farol lá também, tá? Do Verbo da Vida lá em Campos do Jordão. Um abraço, viu, João Paulo? Obrigado por você estar com a gente aí. Muito bom, viu? Fazia tempo que você não aparecia aqui, viu, João? No chat, viu? Fazia tempo, viu? E a esposa... É a esposa dele? A Dani Maiara. Diz assim, graça e paz, pastor Roberto, estamos com vocês hoje. Verbo Campos do Jordão. Um abraço para vocês. Vocês estão com a gente hoje, viu? Sentimos a falta de vocês, viu? Obrigado pela audiência, obrigado por vocês estarem conosco. É sempre bom vocês estarem aqui, participar do chat com a gente, hein? Eita, tem mais gente com a gente aqui, Janderson. Luzinete Mesquita Monteiro Paixão. Boa tarde, graça e paz. Graça e paz, boa tarde, Luzinete. Ela é lá do Rio de Janeiro. Lá do Rio de Janeiro. Depois, Luzinete, você fala aqui de onde é que você é no Rio de Janeiro, né? Você é da Igreja do Verbo da Vida, você é de São Gonçalo. Temos gente também de Mesquita. Natal. Tem gente de Natal aí com a gente também? Lúcia Pereira, de Natal. Lúcia Pereira. Oh, graça e paz, irmã Lúcia Pereira. Obrigado pela sua presença, você está com a gente aí também. O Diogo Fujita, ele está mandando saudações nipônicas, né? Porque ele está falando do Japão, pessoal. Lá do Japão. Saudações nipônicas a todos os irmãos. É um grande prazer estar podendo receber da vida de homens poderosos em Deus. Diogo Fujita, grande abraço, shalom, viu? Diogo Fujita aqui, ele fez 2 perguntas aqui que já foram respondidas aqui pelo nobre Janderson. Diogo Fujita também disse, pastor Roberto, que alegria estar com vocês. Grande estatura e grande performance. Grande é você, viu, homem de Deus? Você é 1000 vezes maior por dentro do que por fora, viu, o Diogo Fujita? E olha, já sabe, né? Vindo pelo Brasil, tem que vir em Taubaté. Temos gente da Espanha, pastor. O rei da Espanha? Tem gente aqui da Espanha. Bom. Eu pensei aqui, rei da Espanha. Temos gente aqui da Espanha. Nós estamos... Tá demais, hein? Peraí. Vamos lá. Quem é que tá da Espanha aqui com a gente aqui? A Dália. A Dália. Cavalcante. Buenas tardes. Vamos lá. Vamos ver se o espanhol tá afiado. Buenas tardes, desde Santiago de Compostela, na Espanha. Adália, seja muito bem-vinda, viu? Graça e paz, boa tarde, vocês todos aí. Buenas tardes, todos de Santiago de Compostela, na Espanha, viu? Eita, nós temos um casal, tem mais gente, né? Mas eu tenho um casal, não sei se você lembra, Janderson, dos missionários que estão lá na Espanha. Tem uma ilha lá. Sim. Me lembra aí, meu Deus do céu, agora me esqueci o nome do casal. Ela é Lúcia e ele... É um casal de missionário, tá na Espanha. É um lugar aí top das galáxias aí na Espanha, viu? A gente não conheceu a Espanha, não. Já conheceu? Já foi na Espanha, já?
Ainda não mais... Você foi em Portugal. Em Portugal. Que internacional, viu? É outro nível. Mas eu vou chegar lá também, eu vou lá, vou pisar lá também. Macapá. Tem gente de Macapá. André Sanches, a unção profética abençoa a igreja. André Sanches, boa tarde, graça e paz. Que benção você tá com a gente, viu, André? Grande abraço aí, fica com a gente aí, tá? Vamos lá, quem tá mais? O pastor José Edson. Conhece o pastor Zé Edson, lá da igreja de Brejo Santo? Conhece a igreja de Brejo Santo? É Ceará, hein? Isso. Grande abraço, pastor José Edson. Sempre bom você estar com a gente aqui, viu? Abraço. Um grande abraço, viu, pastor? Esse tema é uma grande bênção, realmente viu? O André Sanches está com a gente, Lúcia Pereira, né? Lá de Natal, né? Isso. Ela está dizendo aqui, Deus tremendo, eu amo ouvir isso. A unção profética abençoa a igreja. A Luzinete Mesquita Monteiro Paixão. Tremendo, aleluia, ó. Nívia Belo, Nívia Belo, graça e paz, shalom, obrigado aí pela presença, tá com a gente aí, a audiência, viu? Muita gente com a gente aqui, Jantos, tem muita gente, ó. Eliane Max Lima, boa tarde, a paz. André e Eliane de Ubajara, Ceará. Ubajara você conhece? Sim, ouvi falar. Ele me deixou empolgado, ele falou de um jeito que eu pensei que ele conhecia. Luiz e Felipe, abraço pra vocês. Estamos com saudades ao vivo dessa dupla maravilhosa, Eliane e Max Lima. Graça e paz, Eliane e Max. Um grande abraço, viu? Shalom. E venham mais vezes, participem mais vezes do chat e venham aqui em Taubaté, viu? Inclua agora, pastor, Quem? Éder Salgado. É direto de Assunção. Meu Deus do céu, no Paraguai, não é isso? Isso. Assunção, no Paraguai. Esse podcast hoje tá muito internacional, viu? Tá muito internacional. Tem gente da Espanha, do Japão. Tem gente agora da Assunção, do Paraguai. Grande abraço para todos vocês, viu? Olha, Éder Salgado, obrigado pela sua presença, viu? Buenas tardes aí, benção pura, top demais. Você que é incrível, Éder, você que é incrível. Obrigado pela sua presença aí, pela sua audiência aí. E, ó, quinta-feira tem mais. Antes disso, eu quero que o profeta Janderson, porque o Janderson, ele tem um ministério itinerante. Então, aqui, ó, nós temos a presença agora... Uma profecia para mim aí. Não, eu quero saber agora na prática, uma palavra profética. Ó, esse é o nosso pastor. Gente, bom demais. Passando aqui para bagunçar um pouquinho aqui o negócio aqui, mas é porque eu amo eles, viu? E aí, bom demais. Bom demais, meu pastor. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Valeu, amém. É isso aí, pessoal. É ao vivo, hein? Top demais. Top demais. Olha, ó... Então, nós estamos encerrando esse podcast com essa presença ilustre aqui do nosso pastor Eliezer Rodrigues, nosso apóstolo, que chegou aqui para brilhantar aqui, para fechar com chave de ouro esse tempo maravilhoso nosso aqui. Janderson, tem um ministério itinerante, não é isso, Janderson? Isso. Então, por favor, eu quero que você diga aí o seu contato. Olha, pastores, você que está nos ouvindo aí, de qualquer lugar, viu? Você pode convidar esse homem de Deus, ele tem um ministério maravilhoso, poderoso aí, que tem abençoado muito o corpo de Cristo, e ele vai deixar aqui todos os seus contatos, para que você entre em contato com ele, viu? Pelo Instagram, telefone, você convidar ele aí, claro, para que ele possa te dar, possa aí levar essa palavra, essa unção que está sobre a vida dele aí na sua igreja, tá bom? Amém, graça e paz, você pode me encontrar pelo meu Instagram, Janderson Fogo e Glória. Aleluia. E o meu contato, caso você queira que eu vá na sua igreja, faça uma conferência profética, anota aí o meu contato, é 012 98211 4702. É meu WhatsApp, eu vou repetir, 012 98211 4702. Será um prazer compartilhar na sua igreja dons espirituais e juntos exaltarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então você anotou aí, né? Então não deixe de entrar em contato, né? E seguir aí no Instagram, tá certo? O Janderson. Janderson, obrigado aí pela sua presença, muito obrigado por esse tempo. São 16 horas em ponto, nós estamos encerrando o podcast. E é sempre tão... Mas como é bom esse podcast, como é bom estar com vocês. A gente está junto aqui, compartilhando da palavra, batendo esse papo doutrinário. E vamos retornar na próxima quinta-feira, tá certo? Próxima quinta-feira nós vamos ter outro convidado com a gente aqui. O Janderson vai voltar, tá? Outro momento aí ele vai voltar com a gente aqui para falar mais desse assunto. Janderson, obrigado, tá? Amém. Top demais e uma honra. Amém, coisa boa ter você aqui com a gente. Aleluia. Aí nessa tarde, tá bom? Amém. Obrigadão. Pessoal, obrigado, um grande abraço, shalom e até a próxima quinta-feira aí, hein? Próxima quinta-feira às 15 horas, tá bom? Grande abraço aí, valeu, shalom, valeu, um abraço. Tchau.